Olá, meus amigos. Meu nome é Charlie Teixeira Chaves. Vou falar um pouco sobre normas fundamentais do CPC 2015. O objetivo aqui é estabelecer a importância dessas normas e a gente vai trabalhar alguns artigos. Primeiro, a gente vai perceber que houve uma constitucionalização do CPC. O CPC de 2015 vai valorizar bastante a Constituição da República, né? E a gente percebe isso claramente lá no artigo 1º, onde vai falar sobre a primazia da Constituição. O artigo 1º vai falar que a interpretação do CPC deve ser feita conforme a Constituição da República Federativa do Brasil. Então, nós vamos ver um fortalecimento da norma infraconstitucional com a importância da expansividade, da perfectibilidade, da variabilidade da norma constitucional, né? E também a gente vai comentar um pouco sobre o artigo 2º. E o artigo 2º fortalece o princípio da inércia jurisdicional, colocando claramente que o juiz deve ser provocado pelas partes, né? E esse dispositivo correlacionado com o artigo 2º, correlacionado com o artigo 141, com o artigo 492 do CPC, vai criar o chamado princípio da correlação ou da distrição ou congruência, também conhecido como princípio da vinculação da atividade jurisdicional. Esse princípio é extremamente importante porque coloca que o juiz é imparcial e inerte e ele deve ser provocado pelas partes, evitando assim que tenha uma decisão construída pela capacidade exclusiva do julgador. Aí evita-se a decisão extra, ultra ou citra petita, ou seja, o objetivo desse dispositivo é demonstrar que o juiz julga conforme aquilo que foi pedido pelas partes e demonstrando a importância das partes no procedimento, porque eles que vão sofrer o efeito da decisão ou do provimento final. Continuando, o artigo 3º vai falar sobre o princípio da inafastabilidade. E esse princípio coaduna com o artigo 5º, inciso 35 da Constituição da República. E aí nós podemos trazer nos seus parágrafos do artigo 3º a questão da arbitragem. Vamos perceber que a arbitragem é fortalecida e é um instrumento fora do judiciário para solucionar conflito, bem como a conciliação, mediação e assim por diante. Em relação à arbitragem, tem uma discussão sobre a natureza jurídica, se ele seria um equivalente jurisdicional, se ele seria só natureza privada ou natureza jurisdicional. Porém, o CPC reconhece ele como título executivo judicial, mas a matéria é polêmica e vai ser discutida em outro momento, em outro espaço, para podermos aprofundar sobre o respectivo assunto. A gente vai falar um pouco também sobre a duração razoável do processo, que tem previsão constitucional, lá no artigo 5º, inciso 78 da Constituição da República, e também tem previsão no artigo 4º, onde vai colocar claramente que o julgador deve observar a duração razoável. E a duração razoável está interligada com a ideia de eficiência. A grande discussão da duração razoável do processo é justamente a questão do tempo e, ao mesmo tempo, coadunar com o princípio do contraditório, da ampla defesa ou ampla argumentação, da isonomia e da fundamentação das decisões. A gente tem que ter uma decisão rápida, ao mesmo tempo democrática, onde venha incluir esses elementos, esses princípios constitucionais. E o que seria duração razoável do processo? Há uma grande discussão e aí o legislador deixou a carga da doutrina e da jurisprudência. E aí alguns autores vão criar alguns elementos como comportamento das partes, que deve ser observado na duração razoável do processo, quando se foi obedecido ou não. A complexidade da causa é um elemento também que deve ser observado para saber se a duração razoável do processo foi desrespeitada ou não, bem como também o comportamento do juiz. Então esses três elementos vão ajudar a criar um elemento para saber se o processo está sendo razoável ou não. E é tão importante a duração do razoável do processo porque a doutrina tentou buscar algum parâmetro legal. E dentro do parâmetro legal, o Fred Diel tenta estabelecer o artigo 97, o artigo 97A da Lei 9.504 de 1997. E lá vai falar que o prazo máximo para proferir uma decisão seria de 1 ano para a Justiça Eleitoral. Mas é um parâmetro interessante, né, para ser observado. 1 ano é um tempo bastante para poder ter um resultado ou uma resposta jurisdicional. A questão do prazo ainda se discute tanto que temos consequência. Se o julgador não observar o prazo para proferir suas decisões e sentença, a lei de ação popular no artigo 7º cria uma consequência. E essa consequência afeta justamente na promoção de entrância a entrância do julgador. Então nós temos uma consequência. E essa consequência também é ratificada pela Constituição da República. O artigo 93, inciso 2º, a linha E, também coloca que o juiz não será promovido caso ele não venha observar os prazos no período de 2 anos, né? Então
temos consequência e a duração razoável do processo é extremamente importante. Nós não podemos imaginar que um processo fica se eternizando sem uma resposta estatal. Mais uma questão importante, o CPC traz no artigo 235 também uma solução quando tiver o excesso de prazo. E esse excesso de prazo ele pode ser visualizado sempre quando, primeiro, se desrespeita o prazo. Segundo, quando ultrapassa o comportamento da parte, ou a complexidade da causa, ou o comportamento do juiz. Tendo esse desrespeito nesse conjunto de valores, poderá ser oficiado a Corregedoria ou CNJ, ou seja, o Conselho Nacional de Justiça, para tomar as devidas providências. Né? Alguns discutem também se era cabível o mandato de segurança ou não. E tem uma boa parte da doutrina, da jurisprudência também falando e colocando que mandato de segurança seria um mecanismo hábil para poder estabelecer a duração razoável do processo, ou seja, um julgamento rápido. Né? O CPC traz também algo interessante, é a ideia do princípio da cooperação. Alguns vão falar que é comparticipação, dando a ideia de que o juiz não vai cooperar com uma das partes, porque poderia violar o princípio da imparcialidade. E a expressão adequada seria comparticipação, ou uma colaboração onde intensifica que as partes possam se reconhecer como autor e construtor dessa realidade. E esse dispositivo é tão interessante que lá no artigo 357, parágrafo 3º, permite, quando a causa tiver complexidade, seja de fato ou de direito, o juiz venha designar a audiência e chame as partes para poder ajudar a sanar a causa de pedir remota ou a causa de pedir próxima. Interessante e também não menos importante, que está ligado ao princípio do contraditório, é o artigo 10, que estabelece a ideia de proibição da decisão surpresa. Olha que interessante. E o artigo 10 ele já tem uma construção francesa, e aí o Brasil traz, e tecnicamente é desnecessário porque o princípio do contraditório já poderia referendar isso, mas para respaldar colocou de forma bem clara, juiz, mesmo que a matéria possa ser reconhecida de ofício, deve colocar isso em contraditório para que as partes possam manifestar, discutir, ou seja, para evitar uma decisão surpresa, seja por questões fáticas ou questão de direito. E aí nós temos aquela expressão Dabit iure me facto, iuria novatia curia, ou seja, me dê os fatos que eu te darei o direito. Mesmo matéria de direito, ela deverá ser discutida, os argumentos devem ser postos e as partes devem reconhecer esses argumentos em qualquer resultado do provimento final. Esse dispositivo é extremamente importante, justamente porque ele não permite que nada, nem o contexto jurídico, a causa de pedir próximo, nem a questão fática, não seja discutida pelos interessados. E aí permita-se que as partes reconheçam como autor e construtor dessa realidade fática. Era isso que eu queria trabalhar com vocês. É um assunto que tem muita demanda, muita discursividade, mas o objetivo é trazer um pouco de inquietação e provocar também uma discussão democrática sobre o novo CPC. Muito obrigado.